Oi, pessoal, nós vamos introduzir o nosso conteúdo agora dessa semana. Nós vamos falar sobre transformações da matéria. Nós já vimos na aula da semana passada que matéria é tudo aquilo que compõe o espaço. Ela tem volume, ela tem densidade, ela tem massa, né? E nós vamos falar um pouquinho sobre as transformações que a matéria sofre, tá? As alterações que ela sofre conforme a ação do oxigênio, a ação da água, a ação do solo, tudo isso vai trazendo modificações para os objetos e para as substâncias. Então, vamos analisar o seguinte: quais são os dois tipos de transformação que a matéria sofre? É chamado a transformação física e a transformação química. O que é a transformação física? É quando ela altera apenas a forma dessa matéria. Por exemplo, nós temos ali o exemplo de uma latinha de refrigerante, certo? A latinha em si, ela tem um estado físico dela, ela apresenta um formato cilíndrico. A partir do momento que eu amasso essa latinha, ela sofreu uma transformação física. Por quê? Porque ela não é mais aquele formato cilíndrico, ela agora fica amassada. O papel, né? Se eu tenho uma folha inteira, se eu rasgo essa folha, eu alterei o físico dela. Ali nós temos um cubo de gelo. Quando o cubo de gelo começa a derreter, significa que ele está mudando também o estado físico dele de sólido, endurecido, para o estado líquido. Por exemplo, quando uma pessoa, uma outra modificação física, quando uma pessoa tem algum problema, ela não pode mais caminhar, por exemplo. Ela sofreu uma transformação física. Por quê? Porque ela não consegue mais mover as pernas, né? Ela não consegue mais ficar na posição ereta. Então, ela sofreu uma modificação física. Ou quando ela tem uma alteração, por exemplo, no rosto, né? Faz algum tipo de cirurgia. Então, isso é uma alteração física. Quando que há uma alteração química? A alteração química é quando se altera a natureza da matéria. O que quer dizer isso? Por exemplo, nós temos ali um pedaço, uma chave, né, utilizada aí pelo papai e pela mamãe para apertar parafusos, né, mexer em algum tipo de madeira, em algum tipo de objeto em casa. Ela é uma chave, o físico dela, ela tem um formato, né? Só que ela acabou sofrendo, ó, a ferrugem. O que é a ferrugem? Mudou o estado da natureza dela. Antes ela era um material, né, um ferro, e a partir do momento que ela fica exposta muito à umidade e ao calor, né, ou até mesmo com o envelhecimento, ela sofre então essa alteração química. Por exemplo, o papel. Se ele pega fogo, se a gente coloca fogo nele, ele muda a substância dele. Antes ele tinha uma substância lisa, branca, então ele se transforma de papel, ele vai se transformar em cinzas. Então mudou o estado químico dele. O feijão, por exemplo, o feijão, ele tem, quando nós compramos ele no mercado, ele é um grãozinho mais rígido, mais duro, né? E o que a mamãe tem que fazer para o feijão se modificar, para a gente poder comer ele? A mamãe coloca ele na panela de pressão, coloca ele na água e ela deixa ele cozinhando. Por quê? Porque ele vai mudar o estado químico dele, que é transformar. Ele estava durinho, ele vai liberar substâncias em que ele vai ficar mais molinho, certo? Então vamos ver alguns tipos então de transformações que ocorrem. As transformações físicas, elas não se formam outras substâncias, tá? A transformação física, ela continua sendo a mesma coisa, ela só vai mudar o físico dela, o formato dela, tá? A formação dela. Por exemplo, aqui, ó, a mola, ó. A mola, ela estava aberta, quando eu aperto ela, ela fecha. Então, ela mudou o estado físico. Aqui ela estava mais aberta, aqui ela ficou mais fechada. O sorvete, por exemplo, quando a gente vai lá na sorveteria e tira ele de dentro
do potinho lá e coloca na casquinha, ele está em estado sólido, certo? A partir do momento que começa a derreter, ele então começa a ficar líquido. O que aconteceu com esse sorvete? Ele deixou de ser sorvete? Não, ele permanece sorvete. Então, ele só mudou o físico dele. Ele era mais durinho e ele passou a ficar mais amolecido, ele passou a ficar líquido, certo? Aqui, por exemplo, essa taça, ó, a taça era de vidro. Quando ela se parte, ela muda o físico dela, não está mais inteira, ela virou em pedaços. Mas ela continua sendo vidro, né? Então, ela só sofreu uma transformação física do formato dela. A água aqui, por exemplo, ó, ela está fervendo. A água, quando ela começa a ferver, ela não deixa de ser água. A única coisa que ela mudou foi que ela era líquida e ela passa, então, a ser vapor, tá? As mudanças de estado físico são transformações físicas, que a gente chama, que é a sublimação, que é do sólido para o líquido, a gente chama de fusão. Do líquido para o gasoso, a gente chama de vaporização, tá? A sublimação é quando eu transformo do sólido para o gasoso e do gasoso para o sólido. Do líquido para o sólido, a gente chama de solidificação, que é quando eu pego a água lá num potinho e coloco ela no congelador. Ela vai se transformar em gelo. Então, ocorreu uma solidificação da água. Quando eu pego esse gelo, deixo em cima da mesa e ele começa a derreter, ele então passa a sofrer uma fusão, que é transformar do sólido para o líquido. Outro exemplo aqui. Quando eu pego a água e ponho na chaleira e eu deixo ela fervendo, ela passa por um processo chamado de vaporização, que é o quê? Sai do estado líquido, que é quando eu tirei da torneira, coloquei na chaleira, e ela passa, então, para o estado gasoso, que é chamado de vaporização. Quando a água é gás e ela se transforma em líquido, isso a gente chama de condensação, que é geralmente o que acontece no processo de formação das chuvas, né? Que nós vemos lá a formação das nuvens. A nuvem, ela é formada pela evaporação dos gases, né, da evaporação da água ali, dos rios, dos oceanos, e vai formando as nuvens. Quanto mais condensação essa nuvem sofre, quanto mais gotículas de água ela vai se juntando, então ela forma aquela nuvem bem escura, né? Aquela nuvem bem negra quando vem aquela frente fria e começa a vir aquele tempo para chuva, a gente vê aquelas nuvens grossas, né? Porque ela está condensada, ela está bem junta de partículas desse gás aqui, então. E quando chove, que começa a cair a chuva, significa que esse gás está se transformando em líquido. Então, o processo da nuvem de chuva se transformar em chuva, a gente chama de condensação. Então, a água, né, ela passa por várias transformações. Ela passa do sólido, do líquido, do gasoso, só que de cada processo de um para o outro tem um nome específico, tá bom? A transformação física, ela não forma substância diferente, como a gente já falou. Ela só muda a forma que ela está, tá bom? Só para lembrar isso. Agora, a transformação química. Quando acontece a transformação química, é quando eu mudo uma substância e transformo em outra, tá? A partir dessa substância, eu consigo produzir outra. Por exemplo, aqui, ó, uma fruta, né? Aqui nós temos o exemplo da banana, ó. Aqui a banana verdinha, ela está passando por um processo de amadurecimento, ela vai amadurecendo cada vez mais e ela passa até para o apodrecimento. Então, isso daqui foram transformações químicas que foram ocorrendo com a banana. Ela vai passando por essa transformação, por quê? Porque no oxigênio, o próprio oxigênio, ele vai corroendo, né, as próprias partículas desse gás, ele vai corroendo, ele vai transformando, ele vai oxidando as frutas.
E aí existe também a ação das bactérias e dos decompositores, que a gente já viu lá na cadeia alimentar, né? Que eles também vão fazendo com que os seres, as propriedades aqui, os frutos, né, vão se transformando até eles apodrecerem. Aqui nós temos, ó, a fotossíntese, que é um processo químico, né, que é transformar os raios solares em glicose dentro das plantas, né, que é um processo que somente os produtores conseguem fazer. A efervescência, por exemplo, você já viu lá quando a mamãe, o papai está com dor de cabeça ou dor de estômago, que eles pegam um remedinho, joga na água, aquele remedinho começa a soltar um monte de bolhas, que é o quê? É a transformação. Ó, essa aspirina aqui, por exemplo, que é jogada aqui dentro da água, ela vai se transformando e ela se mistura com água, né? E daí ela se transforma nessa substância, então, diferente. E a ferrugem também é uma transformação química, que é a ação da oxidação, que é a ação do oxigênio, da umidade, de outros elementos dentro do elemento ferro aqui, da matéria ferro. Então, o que é uma transformação química? É quando algo muda de cor, quando isso começa a liberar gases. Vamos voltar lá na imagem, por exemplo, da fruta, ó. Ó, aconteceu mudança de cor da fruta? Com certeza, né? Quando a banana está assim, madurinha, verdinha, ela tem um cheiro próprio, mas ele não é um cheiro forte. Você já sentiram o cheiro quando um fruto apodrece? Né, quando estraga lá dentro da geladeira, às vezes fica lá escondidinho na gaveta e acaba estragando um tomate, uma cebola ou algum outro legume ou fruta dentro da geladeira. Parece que aquilo estragou a geladeira inteira, né? Por quê? Porque ele começa a liberar gases que modificam o cheiro, né? São os gases produzidos pela decomposição da matéria, que é os gases pela acumulação de bactéria ali naquele elemento. E ela começa a se formar em algo sólido, né? Rígido. Detecção de um cheiro característico, né? As frutas podres ali, ela tem um cheiro diferente. A variação, ou ela aumenta ou ela diminui. Por exemplo, a banana aqui, ó, voltando aqui na figura, ó, parece até que a banana ficou menorzinha, mas é o processo da mesma banana. Ó. Então, assim, aqui aconteceu de que ela diminuiu, né? Aqui, por exemplo, na efervescência também, ó, essa aspirina era grandona, jogada na água, ela começa a se transformar em outro elemento, ela diminui. A ferrugem aqui, ela não provoca muita questão da mudança de aumento ou diminuição do prego, mas ela também tem um cheiro bem característico. E a formação de chama, em algumas situações, pode ocorrer até a liberação de gases que podem, em contato com o oxigênio, eles podem causar a combustão, né? Olha aqui, ó, nós temos a imagem, ó, de um biscoito sendo assado, ó. Ele era em formato de esfera, aí ele se transformou nessa plaquinha, né? Ele fica uma circunferência, e ali então acontece a ação do calor dentro dessas substâncias, né? E o biscoito acabou diminuindo. Por exemplo, o bolo, o pão que a mamãe assa, né? Quando a mamãe faz lá um bolo, o que acontece com ele no forno? Ele cresce, né? Ele aumenta o seu tamanho. Então, relembrando aqui, ó, as transformações químicas, há uma formação de novas substâncias. Então, na física, ele não muda para outra coisa, ele só muda a forma. Na transformação química, os elementos se transformam em outras substâncias. Então, vamos agora para as atividades de hoje.